Os irmãos, a todas as irmãs aqui presentes. Quer mudar a luz? Fica claro, né? Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs aqui presentes. Com muita alegria, com muito carinho, que estamos aqui hoje para falar do tema a reencarnação, que tem tudo a ver com a página da noite. A reencarnação faz parte de dois estudos que nós montamos. Já falamos aqui, que é encarnação e desencarnação. Esse em específico, ele trata do objetivo da reencarnação e tem um caráter histórico também, de mostrar para a gente os povos que também tinham essa crença, que é a reencarnação. Bem antes do Espiritismo, já existiam muitos outros povos, muitas outras crenças religiosas que partilhavam do mesmo ideal que nós partilhamos hoje. A reencarnação faz parte de um dos princípios basilares da doutrina espírita. O Espiritismo ele tem 3 princípios basilares. A pluralidade dos mundos é um desses princípios, ou seja, a existência de muitas moradas. Como Cristo disse, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Se fosse diferente disso, eu vos já teria dito. Então Jesus deixa isso claro para nós e os espíritos, através da doutrina espírita, vêm nos mostrar. O segundo item é a mediunidade, que é a comunicabilidade com os espíritos. Ou seja, é eu entender que o ser pensante que existe em mim permanece pensando após o cessar da vida física. E daí temos a condição, a oportunidade de nos comunicar com esses irmãos através da mediunidade. Um outro princípio basilar é justamente esse, a reencarnação. Como a página falou, é o tempo que o Criador nos concedeu para que nós possamos evoluir, progredir, ter as nossas aventuras na carne, de forma a crescer espiritualmente, crescer moralmente. Eu dou um enter. Beleza. Isso é um mouse? Não. Não. Você está parecendo um mouse? Vamos buscar de uma forma muito clara e objetiva o que seria a reencarnação. E segundo a parte de questionamentos e dúvidas da Federação Espírita Brasileira, ela traz uma resposta muito interessante para nós. Trata-se de um mecanismo regulador da evolução do espírito, por meio do qual o homem vive muitas existências corporais sucessivas. Resulta desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em um novo corpo. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessários ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação é a evolução. Então, encarnar é a gente estar de posse do tempo que o Criador nos concedeu. Deus, a causa primeira de todas as coisas, Ele nos concede um tempo, que é justamente esse, para que a gente possa continuar um trabalho que nós interrompemos em outra lida, em outra vida. Seja porque a gente valorizou mais a matéria, seja porque não deu tempo da gente continuar. Porque é muito comum a gente encarnar bem intencionado, vou cumprir todo o meu cronograma reencarnatório, elaborado lá antes de eu encarnar, vou dar conta de fazer tudo, e chega aqui, a matéria nos seduz, a matéria é forte, a gente abdica de tudo que se comprometeu, que são as questões do espírito, restaurar os laços, consertar a estrada que nós mesmos bagunçamos, para viver no mundo, sendo do mundo. E aqui deixa claro para nós que nós evoluímos porque reencarnamos. A reencarnação é um mecanismo regulador da evolução do espírito. Então ela regula a nossa evolução. Evoluímos porque reencarnamos. E iremos reencarnar tantas vezes quanto forem necessários ao nosso aprimoramento.
todos nós aqui, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes, da mesma maneira. E daí a gente vem evoluindo. Saímos do reino mineral, passamos para o vegetal, para o animal, tudo na forma de um princípio espiritual. E aí vamos adquirindo consciência, livre-arbítrio, pensamento contínuo, vamos dando continuidade ao nosso pensamento. E aí vamos adquirindo a nossa individualidade, nos tornamos um espírito, como a literatura espírita diz, com E maiúsculo, porque o espírito com E minúsculo faz parte de um princípio espiritual, de um ser que ainda não tem o seu livre-arbítrio. Um animal, por exemplo. E todos nós, né, somos fadados ao progresso, à evolução. Essa é uma lei. E todos nós chegaremos à perfeição. Uns chegarão mais rápido do que outros, porque estes aplicam mais a sua vontade. Mas todos nós evoluiremos a ponto de atingir um estado de um espírito puro, que não necessita mais encarnar, por exemplo. Fomos buscar a origem da palavra para que a gente possa ver quão remota, quão longínqua é essa palavra e que antes dela já existia outra a definindo. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. A palavra reencarnação não foi criada por Allan Kardec, tal como ocorreu com os vocábulos perispírito, espírita e espiritismo. A palavra reencarnação já existia quando Kardec deu início à tarefa de codificação dos ensinamentos espíritas. Então essa palavra, ela já existia. Ela não é um patrimônio do espiritismo. Ela deriva do latim. Kardec criou muitas palavras porque ao longo de seus estudos ele ia encontrando os fenômenos, as atividades, ele precisava dar nome a todas elas. Assim foi com perispírito, espírita, espiritismo. São nomes criados por Kardec, mas reencarnação não. Segundo Latidic, dicionário latino, foi entre o século XVI e XVIII que surgiu no latim tardio o termo erudito e acadêmico reencarnatio, reincarnationis, que em seguida passou para as línguas românicas e para o inglês e para o francês, que é, não sei falar o certo, reencarnação, talvez seja isso, mas a ideia é mostrar que isso é bem antigo. Existe um livro de Gabriel Delany. Gabriel Delany, os pais dele, a mãe dele e o pai foram contemporâneos de Allan Kardec, então a mãe dele era uma médium, trouxe várias comunicações através de sua mediunidade e contribuiu na elaboração das obras espíritas. Gabriel Delany fez um livro chamado A Reencarnação, muito interessante, ele aborda um caráter histórico, é muito legal. Quem quiser ler, recomendo. E ele traz para a gente que já existia uma outra palavra para definir isso. É bom lembrar que, conforme diz Gabriel Delany em seu livro, essa palavra é também chamada palingenesia, termo formado por duas palavras gregas, palin, de novo, gênese, nascimento. E desde os albores da civilização, fora formulada na Índia. Então, existem aí os indícios, né, do povo hindu de 3.000, eu anotei aqui, 300 anos antes de Cristo. Então já existia o conhecimento da reencarnação, mas na forma da palingenesia, nascer de novo. E essa palavra, né, veio da Índia. Temos aqui um trecho da resposta da questão 171 de O Livro dos Espíritos, que é em que se funda o dogma da reencarnação, para que a gente possa adquirir bases, né? Como é um princípio basilar da doutrina espírita, todos nós que nos dizemos espíritas devemos conhecer a reencarnação, devemos compreender muito bem, até para que a gente possa dar explicação aos nossos companheiros de caminhada que porventura não a entendam. A gente precisa compreender a pluralidade dos mundos, a mediunidade, por exemplo, para que a gente possa
vestir isso, para que a gente possa ser espírita de fato, entendendo quais os objetivos que regem a nossa doutrina, que é a evolução, que é o crescimento espiritual. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então a gente precisa entender os atributos do Criador. Deus, soberanamente bom e justo, né? Ele possui justiça e bondade com seus atributos e, sendo Ele soberanamente bom e justo, Ele vai sempre nos proporcionar as oportunidades de evolução, de crescimento, de aprendizado. A ideia que Cristo nos trouxe de Deus é a ideia de um pai. E o pai oferta a seus filhos crescimento, evolução, aprendizado. Ele jamais condena um de seus filhos a uma jornada de dor e sofrimento por toda a sua existência. Então ele permite, né, que a gente continue, como foi falado, a sua caminhada em uma outra oportunidade. Porque às vezes, também como foi falado, a gente vem muito bem intencionado, mas a matéria é o laço que prende o espírito. Aí a gente chega aqui, né, a gente quer tudo do bom e do melhor, aí a gente se apruma igual um pavão e esquece das questões do espírito, quando deveria ser o nosso princípio, evoluir. Aí a gente deixa de escanteio, né? A gente deixa de trabalhar dentro da comunidade de trabalho cristão, dentro dessa casa aqui, por exemplo. A gente deixa de fazer a caridade, a gente até evita locais em que a gente terá que fazer isso. Ah, não vou passar em tal rua, em tal lugar, porque ali tem uma pessoa e eu vou ter que dar uma atenção a essa pessoa. E eu não estou afim. Então a gente passa até em outro lugar. Então a gente está deixando de assumir o nosso compromisso de ser um co-criador da obra. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados oriundo do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Porque a gente encarna em um mundo de provas e expiações, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Então as nossas existências, as nossas jornadas, são sempre de muita luta, de muita dificuldade, de muita abnegação. Então às vezes a gente está em um lugar e é tudo muito difícil, e a gente vive culpando os outros, culpando ao Criador. Lembrando, Deus tem o atributo da justiça e da bondade. Mas Deus não é igual a gente. A gente precisa de dar características a Ele, parar de dar características a Ele cuja qual Ele não tem. Ele não quer nos castigar. Pelo contrário, Ele está nos fornecendo um tempo, uma oportunidade para que a gente, através do nosso esforço, conserte a estrada que a gente mesmo bagunçou. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então, se Deus nos desse uma única existência, né, por que um tem uma condição de vida melhor do que eu, por exemplo? Por que um tem a oportunidade de estudar e o outro não? Por que um tem condições de vida mais fáceis e outro não? Por que um nasce com limitações físicas e outro não? Será que Deus, que é soberanamente bom e justo, iria fazer as coisas dessa maneira? Com certeza não. Continuando, né? Agora nós vamos passar para a parte histórica, para a gente compreender os povos que já tinham esse entendimento, e são muitos. Por exemplo, a Índia. A gente tem o povo indiano, né? Deixa eu me atualizar aqui. A religião predominante na Índia é o hindu, é o hinduísmo. Cerca de 80% do povo indiano é adepto ao hinduísmo. Aí tem outras frações que cultuam aí outras crenças religiosas. Por exemplo, apenas 3% é cristão. Eles estudam os Vedas e também um poema chamado Mahabharata, que fala da grande Índia, de uma guerra
aonde a partir dali foi formada a Índia, é conhecido como o maior poema do mundo, e dentro do Mahabharata existe um trecho chamado Bhagavad Gita, que é a sublime canção, e lá narra o diálogo entre um Deus Krishna, um Deus hindu, com um de seus heróis, que é Arjuna. E olha o que ele fala: a alma não nasce nem morre nunca. Ela não nasceu outrora, nem deve renascer sem nascimento. Sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, e tu também, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Então, está bem claro aqui, dentro do hindu, a partir desse trecho. Quem quiser ler, a internet disponibiliza tudo, tem um diálogo completo e muitas outras colocações que remetem à reencarnação. Aqui, por exemplo, ele está dizendo, né, que ela não morre quando se mata o corpo, que ela vai usar novas vestes, e que Krishna teve muitos nascimentos, e Arjuna também, e que ele conhece todas. Então já existia aí esse conhecimento, né? Dentro do povo hindu já existe essa compreensão da reencarnação. No Egito, por exemplo, segundo Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, a ideia de reencarnação nos povos egípcios se perde nos tempos, pois era cultuada junto às classes dos iniciados nos mistérios de Ísis. O indivíduo era dividido em 3 partes: Ka, corpo astral; Ba, corpo mental; e o corpo astral. Então já tinha o conhecimento de espírito, perispírito e corpo físico. Mas, diferente de nós espíritas, os egípcios, olha o que eles faziam. Estes mistérios eram instituições públicas, mantidas pelo Estado. Eram centros de vida nacional e religiosa, os quais eram frequentados por todas as classes sociais. Qualquer um poderia frequentar, mas tem um porém. Eram constituídos de vários graus e duravam muitos anos. Os que passavam por todos os graus, homens e mulheres, eram considerados ocultos, pois adquiriam os conhecimentos deste mundo e uma nítida compreensão de seu futuro após a morte e das leis que regem os mundos superiores. Então, dentro dos ensinos egípcios, você só tinha condições de ter determinados entendimentos à medida que você fosse evoluindo, né, adquirindo graus, e cada grau durava muitos anos. Então, os sacerdotes egípcios mantinham o conhecimento da comunicabilidade com os espíritos às 7 chaves. Existe uma entrevista na Revista Espírita, em abril de 1858, que Kardec faz com um espírito, né, um companheiro que teve 3 encarnações no Egito. Ele teve uma como sacerdote, uma como mendigo e uma como príncipe. Ele se autodenominou como Muhammad Ali, antigo pachá do Egito. E ele fala justamente isso que Gabriel Delany está falando. Que diferente do espiritismo, eles guardavam todo esse conhecimento às 7 chaves. Eles não divulgavam nem permitiam com que a sociedade soubesse de tudo isso, mas que eles tinham, sim, muito conhecimento sobre a imortalidade do ser, sobre a reencarnação. A Pérsia e a Grécia também. Encontra-se no Mazdeísmo, religião da Pérsia, uma das religiões mais antigas no mundo, baseada nos ensinamentos do profeta iraniano Zoroastro, que pode ter vivido 1750 a 600 a.C. Existe uma variação, porque os historiadores dizem que foi 600, os adeptos ao zoroastrismo dizem 1750. Uma concepção muito elevada, a da redenção final concedida a todas as criaturas depois de haverem, entretanto, experimentado as provas expiatórias que devem conduzir a alma humana à sua felicidade final. Então, dentro dos adeptos ao zoroastrismo, já existia também, né, a concepção que a alma, após haver experimentado muitas provas expiatórias,
e essas provas devem conduzir a alma à sua felicidade final. O que a gente compreende como um espírito puro, por exemplo, que já teve as suas diferentes encarnações como um espírito errante, sem morada, e aí conseguiu, né, através do seu esforço, através da vontade que aplicou em cada uma dessas encarnações, como Joana de Ângeles fala, se ganhares uma única virtude em uma encarnação, terás dado um salto muito grande para o seu progresso, porque, né, terá evoluído. Às vezes a gente passa centenas de encarnações para ganhar uma virtude, porque a gente não aplica a vontade, porque a gente não se esforça. Eu sei que é difícil. Temos aqui Pitágoras. Foi o primeiro que introduziu na Grécia a doutrina dos renascimentos da alma, doutrina que havia conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. Ele tinha duas doutrinas, uma reservada aos iniciados, que frequentavam os mistérios, e outra destinada ao povo. Essa última deu nascimento ao erro da metempsicose. Então, Pitágoras trouxe isso para a Grécia, mas ele fez igual aos egípcios. Ele tinha duas doutrinas, uma que o povo poderia saber e outra que os iniciados poderiam saber. Isso deu origem ao que nós chamamos de pitagorismo. Pitágoras foi um grande matemático, né? Deu o erro da metempsicose porque a metempsicose entende que nós encarnamos, né, reencarnamos, mas podemos encarnar como um animal a partir de agora, por exemplo, como um vegetal também. Mas a gente tem o princípio da não retrogradação. Nós não andamos para trás, a gente só caminha para frente. Já percorremos esses estados, então não há necessidade de voltar neles. A gente vai continuar evoluindo. Existem artigos também na Revista Espírita falando que nós não, do princípio da não retrogradação. Aí a gente tem um livro de Richard Simonetti, Reencarnação, tudo que você precisa saber, muito bom também. E Richard fala que merece destaque na Grécia Platão e Sócrates. Os maiores filósofos gregos admitiam as vidas sucessivas. É de Sócrates a famosa concepção de que todo aprendizado é uma recordação. Então Sócrates desenvolveu um método de ensino chamado maiêutica, que consistia em fazer as perguntas, né, as mesmas perguntas, talvez de formas diferentes, àquele indivíduo, para que ele buscasse no seu interior, na sua memória integral, a resposta para aquela pergunta. Qual a posição de Sócrates e Platão diante da doutrina espírita? Kardec os situa em O Evangelho segundo o Espiritismo como percursores de Cristo. Em O Livro dos Espíritos informa que ambos colaboraram como mentores espirituais da codificação espírita. Então, existe, né, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, né, percursores de Cristo, Sócrates e Platão. Em nenhum momento existe uma comparação. É nítido que Jesus Cristo é o Espírito mais inteligente que já pisou em nosso planeta, em nosso globo. É Ele que prometeu ao Pai que nenhuma de suas ovelhas, né, se perderá. Nós somos ovelhas. Ele é o condutor da obra. Mas Sócrates e Platão vieram em outro tempo. E o Evangelho fala, prepararam um solo para que ele pudesse vir. Aí veio Cristo, né, e trouxe toda a sua doutrina, todo o seu Evangelho, para nos trazer esclarecimentos, para ser, né, o nosso modelo e guia em todos os campos da nossa vida. Os romanos, por exemplo, né, eles dominaram a Grécia, os gregos. Mas no final das contas, a Grécia, com a sua cultura, com a sua filosofia, dominou os romanos. Segundo Gabriel Delano, em seu livro A Reencarnação, entre os romanos que receberam a maior parte dos seus conhecimentos da Grécia, Virgílio exprime claramente a ideia da palingenesia nesses termos. Virgílio era Públio Virgílio Maro, foi um poeta romano.
E olha o que ele dizia. Todas essas almas, depois de haverem durante milhares de anos girado em torno dessa existência, seja nos campos elíseos ou no Tártaro, um local de sofrimento e dor, são chamadas por Deus em grandes exames para o rio Létis, o rio do esquecimento, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexos e começam a querer voltar ao corpo. Então, os gregos, transmitiram esse conhecimento para os romanos, de que você permaneceria ou nos campos elíseos ou no Tártaro, e quando fosse chamado por Deus, iria para o rio do esquecimento, viria as oportunidades vindouras e se preparar para voltar ao corpo. Diz também Óvidio, que foi Públio Óvidio Nasso, também um poeta, que sua alma, quando for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento. Então, quando aquele companheiro, através do tempo que o Criador concedeu para ele, ele iria adquirir um estado evolutivo que ele não necessitaria mais encarnar. Ou ele poderia habitar um outro planeta que fosse fornecer para ele condições melhores, porque ele já evoluiu a ponto de não necessitar mais, ou seja, a Terra não tem mais o que ofertar para ele em termos de condições de evolução. Então ele vai para um outro planeta evoluir lá. A mesma coisa quando a Terra evoluir aqui e muitos espíritos tiverem de ser convidados a ir para um mundo primitivo, por exemplo, que não acompanharam a evolução do planeta Terra. Tem o druidismo, que é o povo celta. Inclusive o nome de Hippolyte Léon Denis Arrival, Allan Kardec, que foi um nome dado pelos espíritos, para ele foi uma de suas encarnações nesse povo, de uma cultura muito rica. Júlio César, o imperador romano, ele narra toda a guerra, existe um livro, e nesse livro ele narra como era a cultura dos druidas, como eram os seus rituais. Interessante. Segundo também Gabriel Delane, no seu livro A Reencarnação, os druidas ensinavam que há 3 ciclos: o do Selgante, que só pertence a Deus, o do Gwynfield, ou Morada da Felicidade, e do Abred, os ciclos da viagem, ao qual pertencia a nossa Terra e outros planetas. Então aqui, olha, já tinha um lugar, o primeiro ciclo, isso os druidas. Quem for estudar a cultura druida vai chegar nesse ponto aqui. Um ciclo que só pertence a Deus. Outro, que é a Morada da Felicidade, um local dos espíritos superiores. E outro, do Abred, que é o Círculo das Viagens, a qual pertence a Terra e muitos outros mundos. Então eles já tinham o entendimento da pluralidade dos mundos, da existência de outros planetas e que a gente poderia viver aqui também nesses planetas. Uma crença que eles procuram sempre estabelecer é de que as almas não perecem e que depois da morte passam de um corpo para outro, ou seja, a alma não morre, Como a gente viu lá atrás no hinduísmo, ela não é morta quando se mata o corpo. Pelo contrário, ela vai permanecer vivendo, ela vai ser liberta da matéria. Mas ainda assim terá o seu perispírito, que é o veículo, aquilo que permite o nosso espírito se externar. E a gente entra na Judéia, os judeus, o povo hebreu, os descendentes de Israel, lá das 12 tribos, que era 11, depois virou 12, por causa dos filhos de José. Então, a gente tem no Antigo Testamento, de Jó, capítulo 14, versículo 14. Morrendo, um homem porventura tornará a viver? Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança. Então, Jó faz o seguinte questionamento: morrendo, um homem porventura tornará a viver? Jó, para quem conhece a história dele, que de todo mundo conhece, teve aí muita dificuldade, ele enfrentou muita coisa. Então, todos os dias que ele combate, ele espera até que chegue a mudança dele, a evolução dele. Por quê? Ele está fazendo um bom combate. Olha como foi a fé de Jó. Olha como ele enfrentou
todos os enfrentamentos e permaneceu firme aos seus ideais, à sua crença. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está registrado: antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso é Deus falando com Jeremias. Antes dele encarnar, Deus já o conhecia. E antes que ele saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, o cronograma dele reencarnatório já estava ali elaborado para que ele fosse o profeta tal qual ele foi. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está registrado que Deus castiga até a 3ª e 4ª geração aqueles que o ofendem. Ou seja, você veio hoje, você fez o mal. Existem várias formas de você fazer o mal. Uma coisa errada, por exemplo. Infracionar as leis de Deus, as leis divinas, como a gente vê no Livro dos Espíritos. E aí, você desencarna. Mas uma hora você vai voltar. Seja na 2ª, seja na 3ª, seja na 4ª geração. E aí, você terá a oportunidade de pagar por esse crime que você cometeu. De consertar essa estrada que você mesmo bagunçou. Deus vai te ofertar. Vai te dar essa oportunidade. E olha a prestação. Existem males do passado que hoje a gente não tem condições de pagar. Mas na hora que a gente estiver firme e forte, certamente a gente vai ter a condição. De Salomão, o livro da sabedoria, é um livro deuterocanônico. Ele não é canônico, ele não está na Bíblia, mas ele é muito estudado entre os judeus. Salomão foi conhecido por sua grande sabedoria. No capítulo 8, versículo 19 e 20. Eu era um menino de um natural feliz e havia obtido uma alma boa. Sendo bom, vi em um corpo sem mancha. Ou seja, ele já tinha certo grau de evolução. E por ter esse grau de evolução, por ser feliz, ele conseguiu uma alma boa. Então ele pôde vir em um corpo sem manchas. Um corpo que pôde fazer com que ele externasse toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento. Saindo da Judéia, aí a gente vem no Evangelho de Cristo. Só me atualizar aqui. Opa. Aí a gente vem no Evangelho. Jesus refere-se textualmente à reencarnação quando fala que Elias reencarnou como João Batista, após pergunta dos discípulos. Diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele, Porque João Batista foi decapitado a pedido de Herodias, que pediu para Salomé, que pediu para o rei Herodes para cortar a cabeça dele. Então, ele teve uma morte muito dolorosa. E Cristo já fala, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 12. Quando Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 13, 14. Então, já existia uma ideia da reencarnação, embora precisasse ainda ser bem definida, Porque João Batista não poderia ser, pois foi contemporâneo de Cristo. Quando, diante de um cego de nascença, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e 2. Ou seja, esse é um mal desta vida ou um mal de uma vida passada? Ele cometeu alguma coisa, Se a gente for estudar o Espiritismo, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, causas atuais das aflições e causas passadas das aflições. Muita coisa, a gente recebe, porque a gente está sempre infracionando as leis de Deus. Mas existem causas passadas
que às vezes a gente não compreende hoje, mas que o motivo está lá atrás. Né? Um desencarne abrupto, uma deformidade física, uma dificuldade, uma limitação intelectual, por exemplo. Tudo isso. E aí existe um dos mais célebres diálogos, quando a gente fala de reencarnação, que é a conversa de Cristo com Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse. Nicodemos era um professor, um doutor da lei dentro do Sinédrio. Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus, porque Nicodemos tenta fazer uma cura e ele não consegue. E ele diz que só Deus poderia fazer aquela cura, curar aquela mulher. E passa um tempinho, ele vê uma multidão naquela porta ali e vai ver quem é. E lá está Jesus, e Jesus curou aquela mulher. Então logo ele compreende que ele veio da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus Cristo já fala com ele aqui de uma forma muito clara. Ninguém pode chegar ao reino de Deus se não nascer de novo, se não ter as suas diferentes experiências na carne, sem pagar pelos crimes que nós cometemos no passado e continuamos cometendo hoje. Por isso a gente precisa aplicar a nossa vontade em detrimento do nosso progresso. Jesus lhe respondeu, e disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Porque ele não entendeu. E Jesus continua, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então olha quantas vezes Jesus fala isso. Jesus já separa, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele deixa bem claro nesse diálogo. Nicodemos vai o questionando, e ele fala, como você quer que eu te falo das coisas da terra se você não consegue entender as coisas do Espírito? Você não é um professor? A gente citou aqui alguns trechos do Antigo Testamento que remetem à reencarnação, que dão entendimento à reencarnação. O que você está ensinando dentro do Sinédrio? Se a gente pegar o que está na Gênese bíblica, Deus cria tudo a partir da água. Está na Gênesis, capítulo 1. Então a criação se dá a partir da água. Então o Espírito não nasce e nem morre nunca. Aí vem o cristianismo primitivo e o cristianismo romano. Estamos caminhando já para a reta final, pessoal. A gente tem aí o cristianismo primitivo, que ele vai até século IV. Após isso, começa a institucionalização do cristianismo. Criados-se ritos, oficiantes, cargos, muita coisa que Jesus Cristo não trouxe. Mas até antes disso, não. Então, segundo Richard Simonetti, em seu livro A Reencarnação, é oportuno lembrar que a reencarnação era aceita por considerável parcela dos teólogos cristãos. Ao tempo de Agostinho, Santo Agostinho, que a gente tem várias comunicações de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos no Livro dos Médiuns, assim como temos também de Sócrates. Ele próprio cogitava do assunto e, embora tivesse dúvidas, não a descartava. Há algum texto, isso é um questionamento de Richard Simonetti,
Há algum texto de Santo Agostinho evocando a reencarnação? Então tem Confissões, uma oração que ele fazia, que expunha as suas perplexidades. Dizei-me, eu vos suplico, ó Deus, misericordioso para comigo, que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe. Pois algumas coisas me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E antes desse tempo, quem era eu, minha doçura, meu Deus? Existi porventura em qualquer parte, ou era acaso alguém? Então Santo Agostinho, em sua prece, ele já cogitava a reencarnação. Olha os questionamentos profundos que ele fazia. Dizei, né, se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou seja, se eu já encarnei, já desencarnei e agora estou novamente encarnado. Aí vem a Idade Média, através do imperador Constantino, que foi o primeiro imperador romano a converter ao cristianismo, e Teodósio, que foi o imperador romano que tornou o cristianismo a religião predominante, né, a religião oficial do Império Romano. Aí criou-se, né, como foi falado, cargos, criou-se regras, ritos e oficiantes, tudo isso neste ponto aí. Vem os tempos modernos, a gente está no finalzinho, né? Vem o Espiritismo, para a gente finalizar com esse último slide aqui, que está na Gênese Espírita, capítulo 11, item 33, que fala: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Então, para a gente progredir, a gente precisa reencarnar, é um princípio, assim os Espíritos falam. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam de todo estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que precederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Para a gente sair desses questionamentos aqui, existem duas formas. Uma é a gente entender que Deus cria a alma de qualquer jeito, a todo momento, de qualquer maneira. E a outra é compreendendo a reencarnação, que Deus é soberanamente bom e justo, que nos permite realizar em novas oportunidades o que a gente não pôde terminar. Temos condições melhores hoje porque criamos, né, ao longo das existências passadas. Meus irmãos, era esse o pensamento que queríamos trazer, né, uma ideia histórica. Gostaríamos de ter mais tempo para falar, para aprofundar mais em cada tema, né? Às vezes tem que dar uma acelerada em um slide e outro, mas a ideia é a gente compreender o quão é importante a reencarnação para nós, para que a gente possa dar mais valor, pois muito de nós, né, todos nós, necessitamos encarnar. Os nossos pais fazem ou fizeram, né, um sacrifício muito grande, abdicaram de muita coisa para que a gente estivesse aqui hoje. Muitos espíritos, muitos irmãos são envolvidos em um único cronograma reencarnatório para que a gente faça de qualquer jeito, para que a gente faça as mesmas coisas que a gente já vem fazendo há muito tempo. Então a gente precisa se esforçar para deixar de ser um velho homem para ser um novo homem. Tenham todos uma boa noite e fiquem com a paz de Cristo. Que assim seja.